Olá, bom dia, meus irmãos e irmãs. A paz de Jesus e o doce amor da Virgem Maria sempre estejam com todos. Hoje é sábado, 5 de junho de 2021. Estamos aqui para fazer mais uma leitura e reflexão, graças a Deus, do Evangelho do dia. O Evangelho do dia de hoje está em São Marcos, capítulo 12, o versículo de 38 ao versículo 44. E também no final faremos um breve relato da história, um pouco da vida do santo do dia. Hoje é dia de São Bonifácio, foi bispo e mártir, apóstolo da Alemanha. Então, vamos fazer o Evangelho. O que ele nos diz hoje. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento à multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas e ser cumprimentados em praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras das sinagogas. Eles gostam dos melhores lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado perto do cofre das esmolas e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os seus discípulos e disse: em verdade eu vos digo, esta viúva deu mais que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, refletindo esse evangelho, eu achei ele bem chocante e faz a gente sentir um pouquinho de vergonha também, né? Jesus aqui está nos dando grandes lições, né? A hipocrisia dos escribas e essa importante oferta dessa viúva. Um grande ato de fé, de caridade imensa. Ela doou, meus irmãos, aqui tudo que ela tinha e não o que sobrava, né? Ela não separou as coisas importantes e levou ali o que ela podia dar, não. É o que ela realmente tinha, não era uma sobra. É vergonhoso um pouquinho, né? Se a gente parar para pensar. Então, a gente sabe, meus irmãos, que tudo é de Deus, que nada é nosso. Esse carro, essa casa, essa comida, todo esse dinheiro, toda essa roupa, nada é nosso, né? Eu ainda me lembro de um padre que há pouco tempo falou na televisão em uma das suas homilias que tudo isso aqui na terra é emprestado, não é nosso. A única coisa que é sua são seus pecados. Só os pecados são de nossa propriedade, né? Deus, meus irmãos, ele não precisa de nós, né? Quem precisa de Deus somos nós, né? Deus não está preocupado com a minha situação financeira, com a minha conta corrente, né? A nossa alma é de Deus. Não é as coisas que eu tenho aqui na terra, como vivemos aqui na terra, que vai me salvar. Com as coisas, né? E como você vive, seu ato de misericórdia, de solidariedade, caridade, né? Porque para Deus, meus irmãos, é muito fácil Ele deixar você ganhar na loteria. É muito fácil Ele te deixar ganhar R$1.000 como um prêmio. Ele pode te dar essa graça. Mas Deus aqui nesse evangelho, Ele está nos mostrando que Ele quer te dar uma oportunidade de você dar as suas coisas, né? Você desapegar, um desprendimento. É o que Ele espera, né? Ele está nos dando essa lição aqui. No caso dos ricos, não significa que essa grande quantia em dinheiro que eles vão lá levar para a igreja que não tem importância, não é isso, jamais.
Jesus está mostrando cada coisa no seu mérito. Mas dessa grande viúva, dando tudo que tinha, Jesus está dizendo para todos, né, que é um grande mérito, está dando para ela esse grande mérito. Porque a importância das coisas pequenas, né? Num ato pequeno que você faz invisível, ele é invisível para quem de repente não dá o valor. Mas para Deus ele nunca é invisível, né? Cada gesto, cada copo de água que você dá, qualquer coisa que você faça solidariedade nunca é invisível para Deus. Ele sempre vai te dar uma gratidão por isso. Ele sempre está olhando tudo que você faz, né? Então, quando você gasta o tempo também com uma pessoa, ouvindo, né? Doando o seu tempo, o seu ouvido, Deus está vendo isso, que você está fazendo isso como um ato de amor, um desprendimento, né? Eu deixo de fazer alguma coisa e vou ficar aqui com você te ouvindo, porque eu sei que você precisa de alguém que te ouça. Às vezes você precisa de uma palavra ou apenas ser ouvido, né? Às vezes um pequeno prato de comida, uma comida simples, um copo de água. E se for por amor, isso vai te render muito, meu irmão. Nós sabemos disso e que Deus está vendo isso, né? E os escribas, quando uma vez perguntaram a Jesus, né? Qual o mandamento mais importante das leis de Deus? Eles perguntaram isso a Deus. E o que Deus respondeu? Escuta, amarás o seu Deus sobre todas as coisas, como a ti mesmo. Então já estava aí, meus irmãos. Jesus, né? Deus nos alertando os exemplos de amor profundo por Ele, que é o que Ele espera, né? Então os escribas, eles gostavam de ser aplaudidos, aqui no versículo menciona, né? Gostavam de sentar no primeiro lugar da sinagoga, nos melhores lugares das festas, né? E o que é isso, meus irmãos? É a exibição, né, do pecado da soberba. Né? Eles frequentavam as casas das viúvas com puro interesse, ficavam lá fazendo orações, né, para tirar dinheiro das viúvas. E olha só, presta atenção no que eu percebi isso nesse evangelho, né? Que nós cultivemos mais a humildade, não tirar dinheiro de ninguém, não tirar proveito, resistir aos soberbos, meus irmãos, é um pecado muito grande, né? E essa viúva, ela acreditava que Deus daria tudo que ela mais precisava, então ela chega assim e dá tudo, meus irmãos, ela dá tudo o que ela tinha, né? É um desprendimento incrível, uma lição de grande amor que essa mulher tinha por Deus, né? Ela deu os seus únicos quadrantes, que eram aquelas moedinhas que na verdade ela não tinha muito valor financeiro, mas era o que ela tinha, né, para sobreviver dia a dia, né? Era necessário para ela comprar as coisas dela, o pouquíssimo que ela tinha, né, para sobreviver, né? Enquanto os escribas, eles usavam a religião, eles tiravam dinheiro das viúvas, faziam longas orações e se aproveitavam dela. E nós temos que lembrar, que eu não sei se todo mundo conhece essa frase, meus irmãos, que o dinheiro, ele, quando ele é mal usado, ele é o esterco para o diabo. Você está cultivando o diabo. Então você está num pecado muito grande. Então, meus irmãos, esse evangelho, ele está nos alertando, nos pedimos, né? Que Deus nos perdoe pelo egoísmo, pelo orgulho, pelo apego, que Deus tenha grande compaixão de nós, que Deus nos dê a graça do desapego, sejamos mais humildes, né? Não tiremos proveito de ninguém, meus irmãos, não passamos ninguém para trás, Deus está vendo tudo, né? Tenhamos a graça do desapego das coisas e também das pessoas, né? Certo, meus irmãos? E também aqui vamos fazer um relato, um breve relato do santo do dia, que é o São Bonifácio, né? São Bonifácio, ele é apóstolo da Alemanha. Ele evangelizou no século VII, né, as populações do além do Reno. Reno era um vale da Alemanha, um grande rio.
As obras de São Bonifácio lançaram as bases para a organização política e social da europeia de Carlos Magno, e foi o Papa Gregório II quem apoiou todo o zelo missionário de José Bonifácio, né? E o nomeou bispo de Mogúncia, e ele foi canonizado em 1828. Bonifácio significa aquele que faz o bem. Então, a pequena biografia de São Bonifácio. Ele nasceu em Crediton, em Devon, no sudoeste da Inglaterra. Ele se devotou contra a vontade do pai dele. O pai dele não queria. Ele era muito jovem ainda, né? Então ele devotou-se à vida monástica. Ele decidiu. Ele estudou teologia nos mosteiros beneditinos e a Descanscastre. E acabando ele mesmo por se tornar um professor no mosteiro. Ele foi ordenado padre aos 30 anos. No ano de 716, ele deslocou-se para uma missão à Frísia. Ele pretendia converter os frísios. Eles eram os habitantes locais, né, que falavam o idioma anglo-saxão, né? Ele queria converter os frísios, certo? Por isso também depois ele retornou ao seu mosteiro de Nursling. Em 718 ele deslocou-se para Roma, onde conheceu o Papa Gregório II, que foi esse que nomeou ele, né, a bispo, para demonstrar a sua submissão da diocese de Roma. E ele foi enviado à Germânia com a missão de evangelizar e reorganizar a igreja nessa religião ainda bárbara. Então, ao longo dos 5 anos seguintes, Bonifácio viajou por toda a Alemanha. E em 30 de novembro de 722, ele foi feito bispo de todos os territórios ali da Germânia, onde ele trouxera recentemente para as mãos da igreja, né? O importante fato que menciona na biografia de São Bonifácio é que ocorreu que ele derrubou um carvalho sagrado, né, dedicado ao deus Thor, perto da moderna cidade de Fritzlar, e construiu uma pequena capela com essa madeira do carvalho. E então ele derrubou porque ele queria construir essa capela, onde o local hoje se ergue a Catedral de Fritzlar, virou uma catedral, né, onde estabeleceu a primeira cidade da Alemanha. Esse acontecimento ele é considerado como o início formal da cristianização da Germânia. Então, um grande trabalho, uma grande obra de José Bonifácio. Em 732, ele voltou para Roma para comunicar ao Papa os acontecimentos, e Gregório III nomeou como arcebispo, né, com autoridade de toda a Germânia. Bonifácio partiu de novo para a Alemanha e batizou centenas de saxões, né? E novamente em Roma ele volta, e no ano de 737, 38 foi formalmente legado papal para a Germânia. Bom, nos territórios francos, Bonifácio fundou a diocese Buraburgo, ao ser ele designado bispo para cada uma dessas dioceses. Pôde então consolidar a sua independência face aos poderes senhoriais dos carolíngios. Bonifácio jamais perdeu a esperança de converter os frísios. Ele ainda persistia nessa missão. Em 754, ele retornou à Frísia com um pequeno grupo de seguidores, batizou um grande número de pagãos e marcou um encontro de confirmação com os novos batizados num localzinho, né, chamado de Docum. Contudo, neste encontro que ele marcou com os batizados, em vez de os seus convertidos apareceram um bando de pagãos armados e infelizmente assassinaram o arcebispo José Bonifácio. Ou seja, ele caiu numa cilada, né? Os
pagões apareceram primeiro e assassinaram José Bonifácio. Os restos mortais de José Bonifácio estão enterrados onde hoje é a atual Catedral de Fulda. São Bonifácio foi declarado santo e mártir pelas igrejas católica, romana e ortodoxa oriental, sendo celebrado em 5 de junho, a data da sua morte. Meus irmãos, eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho do relato, né? A história de São Bonifácio ela é muito grande, então a gente passou um breve relato aqui para vocês. E também eu espero ter conseguido ser clara, né, na reflexão do Evangelho do dia de São Marcos, capítulo 12. Então, muito obrigada por me ouvir, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, na paz de Jesus, e o doce amor da Virgem Maria sempre estejam contigo. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.